Galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Diego Campos e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, galera, seguinte, na aula de hoje a gente vai trabalhar um tema atual, né, que tem uma continuidade com a nossa aula anterior, que foi sobre globalização, e dentro dessa temática a gente vai desenvolver um pouquinho sobre a questão do desemprego, tá bom? Bora lá! Bom, vocês devem se deparar muitas das vezes nos noticiários com essas cenas aí, né? Filas e filas de desempregados. Parece algo simples, né? Bom, desempregado é simplesmente aquele cara que não está empregado. Parece uma questão óbvia, né? Mas será que é só isso, né? Por que as pessoas não têm emprego? Por que falta emprego? Será que é tão simples assim responder essas questões? Bom, na aula de hoje a nossa ideia é tentar fazer um pouquinho desse percurso para chegar a alguma resposta um pouquinho satisfatória a respeito desse tema. Bora lá? Bom, para a gente começar a falar de desemprego, é necessário que eu faça uma reflexão com vocês sobre os tipos de desemprego, tá? A gente tem três tipos gerais, tá? O desemprego cíclico conjuntural. Qual que é esse desemprego cíclico conjuntural? É aquele tipo de desemprego que ele é relativo às conjunturas ou a alguma situação que ocorreu. Por exemplo, a gente está passando uma pandemia e por conta do isolamento social, né, por conta da pandemia, obviamente, muitos comércios foram fechados. Muitos serviços deixaram de ser prestados. Então, a gente teve o quê? Uma falta de dinheiro circulante e ocasionou em que muitas empresas, para cortar custo, elas tiveram que demitir funcionários. Bom, então eu tive um desemprego por conta de uma situação específica, conjuntural. A pandemia ela não vai durar para sempre. Então, obviamente, assim que a vacina for descoberta, uma boa parte, né, dos postos de trabalho eles podem ser retomados. Então eu tenho uma situação conjuntural, né, ela é temporária, que vai causar uma um determinado número de desempregados. Bom, esse é o tipo do desemprego conjuntural. Pode ser uma pandemia, pode ser um conflito armado, pode ser, sei lá, uma geada que vai destruir uma plantação e vai ocasionar desemprego num determinado local. Então, situações específicas e temporárias. A gente vai chamar de desemprego conjuntural. Existe o desemprego friccional. E é interessante o desemprego friccional, porque ele decorre do tempo necessário para o mercado de trabalho se ajuste. Em outras palavras, o desemprego friccional ele pode acontecer porque quem está disponibilizando a vaga não conseguiu chegar àquela pessoa que tem os requisitos para a vaga. Então, às vezes, uma empresa ela quer contratar um programador com certas especificidades, um certo perfil, e aquele programador que tem um certo perfil e tem aquelas especificações para a vaga, ele não sabe da vaga. Então, às vezes, o desemprego existe por uma falha de comunicação entre a pessoa que quer contratar e a pessoa que quer ser contratada. Esse é o desemprego friccional. Por mais bizarro que possa parecer, né, esse segundo modelo, ele é real, ele é real e a gente vê casos assim todos os dias, né? E existe um terceiro, esse talvez seja o mais interessante da gente poder trabalhar melhor, né? Porque esse é uma questão estrutural, ou seja, é uma questão permanente, é uma tendência, né, que tende a acontecer, né, por um bom tempo. Né? A gente não tem uma previsão específica como a conjuntural. Até a vacina do coronavírus está tudo resolvido, as coisas voltam praticamente ao normal. Na estrutural, não. Né? Por quê? Eu estou falando de estruturas. Né? É uma coisa maior. Por exemplo, o que a gente pode entender como uma mudança estrutural? Tá? Quando a gente vai falar da Revolução Industrial e da globalização. Né? São dois processos nos quais o planeta está inserido. Tá? Então a gente vive hoje
um sistema capitalista, industrial, globalizado. Tá, tudo bem, mas o que isso interfere no emprego? Tudo. Quando a gente vai falar, por exemplo, da questão da produtividade, as empresas, elas, para poder competir, elas começam a trocar mão de obra humana por máquinas. É uma tendência. É uma tendência estrutural. Não é uma empresa, duas empresas. Praticamente todas elas estão buscando esse tipo de alteração, porque elas visam lucro, né? A médio e longo prazo, o custo de uma máquina é muito inferior ao custo de um ser humano trabalhando, sem contar a eficiência da máquina. Então, pessoal, não necessariamente no desemprego estrutural a gente elimina empregos que eram humanos e não necessariamente a gente cria outros postos de trabalho, tá? E essa é uma mudança que está acontecendo no nosso mundo, né, atualmente. Bom, esse emprego estrutural, que é o que a gente vai trabalhar mais, porque ele é o que nos interessa de fato, ele vai mudar, ele é resultado dessas mudanças estruturais da economia. Então a gente falou da globalização, a gente falou, por exemplo, da Revolução Industrial, né? Ele não é fruto de uma crise econômica, ele é fruto de algo maior, né? De um processo de organização do trabalho e da produção, né? É muito comum esse tipo de desemprego atualmente em países periféricos, né? Em países subdesenvolvidos. O Brasil ainda é subdesenvolvido. Por quê? A gente vai notar principalmente alguns setores como a agricultura e a prestação de serviço, até a própria indústria, são os setores que mais sentem esse tipo de impacto. Por exemplo, a agricultura. Se a gente pega os trabalhadores agrícolas que cortavam cana há um tempo atrás, então você tinha um alto índice de empregabilidade na agricultura. As pessoas cortavam cana, as pessoas plantavam cebola, batata, apanhavam banana ou mesmo laranja. Hoje, toda essa mão de obra que era intensa, ou seja, existia uma numerosa contratação de funcionários, não existe mais, porque todo plantio e toda colheita é feita por máquina. Então você nota um desemprego estrutural. Então agora, né, você deixou de ter postos de trabalho para muitas dessas pessoas, né, e agora está sendo ocupado por máquinas. A mesma prestação de serviço, né, vou dar um exemplo de um banco. Hoje num banco são poucos caixas, né, físicos, humanos, né? Você vai contar 2, 3 caixas humanos, porque boa parte dos serviços são feitos por caixas eletrônicos. Você tinha uma prestação de serviço, um atendimento que acontece agora por máquina. Você vai falar, por exemplo, um telemarketing. Antes de você contratar, por exemplo, 200, 300 atendentes de telemarketing, você faz o quê? Você usa um software. Você vai falar com uma máquina, a máquina faz uma triagem, ela tenta resolver seu problema, se ela não conseguir, ela te passa para um humano. Mas pode ser que, dependendo do desenvolvimento das novas tecnologias, a inteligência artificial nem se utilize mais de humanos para resolver problemas. Então, a própria indústria também vai sofrer impacto nesse sentido. Bom, pessoal, se a gente olhar nas fábricas e nas indústrias automobilísticas, isso fica cada vez mais claro, né? Se a gente pega lá as fotografias dos primeiros modelos de carros da Ford, você tinha uma intensa emprego de mão de obra humana, né? Se a gente pega os modelos hoje, né, principalmente na China, a gente vai ter um alto índice de robotização. Você praticamente tem uma fábrica, né, que produz uma alta produtividade de carros com meia dúzia de humanos, que são basicamente os desenvolvedores dos softwares e os mecânicos que estão cuidando da manutenção das máquinas. Então, você está trocando por mão de obra que antes não era qualificada por uma mão de obra que deve ser altamente qualificada para trabalhar nesses locais, ó. Então você está falando de uma intensa automatização das empresas. Esse é um novo modelo, pessoal.
que está sendo seguido, né, que está sendo buscado no mercado, e é interessante que a gente preste atenção nisso. Então, nesse sentido, nenhum outro fenômeno foi mais responsabilizado pelo aumento do desemprego, ou que motivou nos últimos anos, do que a globalização da economia, né? Sem entrar no mérito da questão, a gente dá para entender que a globalização provoca o desemprego, porque hoje, se a gente para pensar, as grandes marcas, elas produzem, né, em regiões, né, muito específicas do planeta. Então, por exemplo, o iPhone é uma marca americana, norte-americana, mas ela produz boa parte da sua produção na China, Taiwan e na Coreia do Sul. Por quê? Primeiro, porque lá a mão de obra é qualificada e mais barata. Segundo, né, você tem um intenso uso de maquinários, né, de mecanização. E você consegue fazer uma produção mais barata lá e um custo mais barato e aumentar seus lucros. E aí você faz a venda e somente o software dele nos Estados Unidos. Isso significa o quê? Que o trabalhador americano ele está perdendo emprego, né? O chinês ele até tem emprego, mas ele deve ser cada vez mais qualificado para poder atender a demanda. Então a globalização te permite certas terceirizações da produção que geram, querendo ou não, né, outras relações, né? E aí a gente vai ter, inclusive, por conta dessa substituição da máquina, a precarização dos direitos trabalhistas, né? E a gente vai ver, por exemplo, esses aplicativos aqui que são um exemplo, né? Para muitos estudiosos, eles vão dizer a uberização dos direitos trabalhistas. O que significa isso? Você pega um motorista de aplicativo como o iFood, por exemplo, ou o Uber, né? O cara ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar, ele aluga bicicleta para trabalhar, ele não é empregado da empresa e ele é empregado de quem, ele também não é empregado de quem encomenda. Ou seja, para muitos, né, existe até uma crítica, esse cara é empreendedor, mas esse cara ele não tem segurança nenhuma do ponto de vista do direito trabalhista. Inclusive, por que ele se sujeita a isso? Justamente porque existe um desemprego estrutural e ele não consegue outro tipo de emprego senão aquele. Tá? Então ele se submete a um tipo de emprego cada vez mais precário do ponto de vista dos direitos. Né? Os trabalhos com carteira assinada, os trabalhos que a gente está acostumado lá, eles estão cada vez mais escassos, justamente por conta desse processo todo, né, que está acontecendo. Né? São condições de trabalho mais precárias, cargas horárias de trabalho maiores, né? E você tem muitas das vezes, você não tem o uso de EPIs corretos. E por que o trabalhador se sujeita a isso? Sabendo que ele corre o risco, porque ele precisa ganhar seu salário para sustentar ele e a sua família. Né? Então, ele sabe muitas das vezes que por conta da máquina ocupar boa parte das outras vagas de trabalho, é aquilo que lhe resta. Tá? Então essa é uma crítica que se faz também, né? E até a gente consegue perceber algo interessante. Muitas profissões extintas, né? Que existiam e vão deixando de existir. Por exemplo, aqui a gente vê aqui a imagem de várias datilógrafas. A datilografia era um curso que praticamente todo jovem tinha que fazer antigamente. Por que não se faz mais? Porque tudo foi alterado, né? Com a emergência do computador, do celular, não há necessidade disso mais, né? Então a gente tem um outro quadro, né, relacionado ao mercado de trabalho. Você tem uma exigência muito maior por qualificação, tá? Você tem o grande aspecto hoje do currículo, né, da busca por emprego, se dá pela qualificação do profissional, né? O que o trabalhador pode fazer, ou o que ele faz que a máquina não pode fazer? Essa é justamente a pergunta que se coloca, né? E aí, automaticamente, uma flexibilização da mão de obra. Você está dizendo um trabalhador qualificado e flexível, ou seja, que deve se adequar às diferentes realidades
das empresas. O cara ele tem que aceitar um pouco de tudo e saber lidar com as diferenças. Essa é o grande X da questão do mercado de trabalho, né, no mundo contemporâneo, e a grande tendência dos próximos anos. Então a gente tem aí um profissional aí com elevada escolaridade, né, com diversos cursos profissionalizantes, se possível, muitos deles com proficiência em língua estrangeira, porque a gente está falando de um mundo globalizado, onde muitas dos maquinários funcionam, né, em inglês. E daqui a pouco até em mandarim, né, porque a China se torna aí uma grande potência. E, obviamente, o domínio da informática é fundamental em todo esse processo. Beleza, pessoal? Bom, a ideia era essa. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos. E bora lá refletir um pouquinho sobre esses pontos aqui. Fiquem com Deus. Até mais.